Você não está cansado de tentar ser forte o tempo todo. Você está cansado de lutar contra si mesmo. Muitos homens acordam todos os dias com a sensação de que algo está fora do lugar. Trabalham, treinam, consomem conteúdo de disciplina, mas continuam vazios. Buscam paz na validação dela, no resultado, na resposta rápida da mensagem. E quando isso não vem, o chão some. A dor não é só a rejeição, é ver o interesse dela esfriar. É perceber que outro homem, aparentemente menos esforçado, desperta mais atração. É cair na friend zone enquanto tenta provar valor. Isso corrói por dentro, porque toca direto na identidade. E sem consciência, o homem começa a se moldar para agradar, perdendo exatamente o que gera respeito. Presença. A filosofia estoica nunca prometeu conforto, mas sempre entregou autodomínio. Homens fortes da história entenderam algo simples e brutal. Quem não governa a própria mente será governado pela reação dos outros. Filmes de superação, personagens marcantes, líderes silenciosos, todos têm algo em comum. Eles não imploram por atenção. Eles estão inteiros. Quando você busca paz fora, você entrega seu poder. Quando sua estabilidade depende dela, do olhar dela, da resposta dela, você se torna previsível. E previsibilidade mata o desejo. A atração nasce quando existe um homem que sabe quem é, mesmo sob pressão. Um homem que não negocia seus valores para não perder alguém. Este vídeo não é sobre técnicas baratas de sedução, é sobre libertação. Libertação da necessidade, da ansiedade, do medo de ser rejeitado. Porque homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. E isso muda tudo. Postura, voz, escolhas, silêncio. Se isso já tocou em algo aí dentro, é porque você sabe que dá para ir além. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com um homem que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo apenas uma dessas frases: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. A maioria dos homens acredita que sofre por causa das atitudes dela, das respostas frias, do interesse que some. Mas a verdade é mais desconfortável. O sofrimento nasce na mente. Pensamentos automáticos, comparações silenciosas e histórias que você cria sozinho sabotam sua paz antes mesmo de qualquer rejeição real acontecer. A mente desgovernada transforma silêncio em ameaça e distância em abandono. Quando você não tem consciência, passa a viver reagindo. Um visualizado vira sentença, um atraso vira humilhação. E sem perceber, você começa a se explicar demais, a se justificar, a tentar consertar algo que só existe na sua cabeça. Esse comportamento drena sua presença e coloca você no papel do homem inseguro, o tipo que ela sente, mesmo que você não diga uma palavra. A mente cria a ilusão de controle. Ela faz você acreditar que se disser a frase certa ou agir do jeito certo, conseguirá garantir interesse. Mas quanto mais você tenta controlar o resultado, mais tenso fica. E tensão não seduz, ela afasta. O homem que vive preso nos próprios pensamentos nunca está inteiro no momento. E sem presença não existe conexão real. Aqui entra o autodomínio. Não é sobre eliminar pensamentos, é sobre não obedecer a todos eles. O homem forte observa a própria mente como quem observa o clima. Sabe que pensamentos vêm e vão. Já o homem fraco se confunde com cada nuvem que passa e muda o comportamento toda vez que sente medo. Quando você acredita em tudo que pensa, começa a agir por carência. Manda mensagens longas demais, cobra atenção, tenta acelerar intimidade, e o preço é alto: rejeição, perda de respeito, comparação com outros homens mais centrados, aqueles que não parecem estar tentando tanto, porque não estão em guerra interna. A libertação começa quando você entende que a mente pode ser uma ferramenta ou uma prisão, e a maioria escolhe a prisão por falta de clareza. No próximo ponto,
Vamos falar sobre o divisor de águas entre homens ansiosos e homens serenos. Distinguir o que você pode controlar e o que nunca esteve nas suas mãos. Existe um momento na vida de todo homem em que ele precisa encarar uma verdade incômoda. Você não controla o interesse dela, não controla sentimentos, respostas, escolhas ou o passado. Quando tenta controlar o incontrolável, você perde paz e começa a agir de forma reativa. E nada destrói mais rápido a atração do que um homem lutando contra a realidade. A falta de consciência faz você gastar energia tentando prever comportamentos. Se eu fizer isso, talvez ela goste mais. Se eu falar aquilo, talvez não perca. Esse jogo mental é exaustivo e silencioso. Enquanto você tenta ajustar cada detalhe, outro homem simplesmente vive. E essa leveza é percebida sem esforço. O estoicismo é brutalmente simples. Controle suas ações, não os resultados. Você controla sua postura, seu silêncio, seus limites, sua presença. Controla se vai agir por medo ou por escolha. Mas o momento em que você tenta controlar o desejo do outro, você entrega seu centro. E um homem sem centro não inspira segurança. Aceitar a realidade como ela é não significa desistir. Significa parar de resistir. Quando você aceita que não pode forçar conexão, algo curioso acontece. A tensão cai. Sua energia muda. Você começa a agir com autodomínio, não com ansiedade. E isso cria espaço para respeito, para curiosidade, para desejo. Os homens que não entendem isso, insistem, cobram, se explicam, tentam provar valor. E o resultado é previsível. Rejeição educada, desinteresse gradual ou a famosa friend zone. Não porque eles sejam ruins, mas porque estão tentando controlar o que deveria ser livre. A verdadeira libertação começa quando você foca no que depende de você e solta o resto. Quando você para de negociar sua tranquilidade por migalhas de atenção. No próximo ponto, vamos tocar em algo ainda mais delicado. Como evoluir sem se destruir por dentro. Porque a autocrítica excessiva é só outra forma de violência. Muitos homens acreditam que só evoluem na base da cobrança dura. Se errar, se xingar, se falhar, se punir mentalmente. Mas essa lógica não gera paz, gera tensão constante. E um homem em guerra interna nunca consegue sustentar presença. Ele está sempre tentando compensar algo. A falta de consciência faz você confundir disciplina com violência interna. Você erra uma conversa, uma abordagem, uma atitude e a mente já dispara. Você é fraco, sempre estraga tudo. Esse diálogo invisível mina sua confiança aos poucos, até que você começa a agir menor do que realmente é. Autocompaixão não é passar a mão na cabeça. É olhar para si com clareza e honestidade, sem se destruir. O homem forte aprende com o erro, ajusta a rota e segue em frente. O homem inseguro fica preso no erro, remoendo, tentando provar algo na próxima interação. E essa necessidade é sentida. Quando você se trata com respeito, sua energia muda. Você fala menos, mas com mais peso, escuta mais. Não tenta convencer ninguém do seu valor. Esse é o verdadeiro autodomínio. Não reagir emocionalmente a cada falha, nem se sabotar por não ser perfeito. A autocrítica excessiva leva a comportamentos previsíveis. Pedir desculpas demais, se explicar sem necessidade, tentar agradar. E isso leva direto à rejeição ou à perda de interesse. Mulheres sentem quando um homem não confia nem em si mesmo. E ninguém confia em quem vive se atacando por dentro. A libertação acontece quando você entende que evolução exige constância, não crueldade. No próximo ponto, vamos falar sobre algo que poucos homens encaram de frente. O tempo é finito. E quando você entende isso, suas escolhas, inclusive no amor, mudam completamente. A maioria dos homens vive como se tivesse tempo infinito. Adia decisões, tolera relações mornas, aceita migalhas de atenção. Mas quando você lembra que o tempo é finito, algo muda por dentro. O estoico chamava isso de memento mori.
Lembre-se de que você vai morrer, não para gerar medo, mas para restaurar consciência e presença. Quando você ignora a finitude, desperdiça energia tentando ser escolhido. Aceita jogos emocionais, conversas vazias, promessas confusas, e o preço disso é alto. Sua paz vai embora, sua autoestima se desgasta, e você começa a viver no automático, esperando que algo externo te salve. O homem que entende o valor do tempo não insiste onde não há reciprocidade. Ele observa, sente e decide. Não por orgulho, mas por respeito à própria vida. Esse nível de autodomínio é raro e exatamente por isso chama a atenção. Não é frieza, é clareza. Quando você age como se cada encontro fosse infinito, você tolera o intolerável. Quando age com consciência da morte, você se torna seletivo. Sua presença fica mais firme, seu silêncio mais eloquente. Você não precisa dizer que tem valor, suas escolhas mostram. Homens que ignoram isso acabam presos em ciclos, a mesma rejeição, o mesmo desinteresse, a mesma frustração, sempre achando que, na próxima, será diferente, sem mudar o padrão. Enquanto isso, outros homens seguem em frente e constroem vida, propósito e relações mais alinhadas. A verdadeira libertação acontece quando você para de gastar tempo tentando ser aceito e começa a viver como alguém que se respeita. No próximo ponto, vamos fechar o núcleo desta mensagem. Por que buscar fora aquilo que só pode ser construído dentro é a raiz de quase toda frustração masculina. A maioria dos homens foi treinada a buscar paz fora de si. Na aprovação dela, no elogio, no match, no resultado. E enquanto essa busca continua, a ansiedade também continua. Porque tudo que vem de fora pode ir embora. Quando sua estabilidade depende do outro, você vive em estado de alerta, e isso destrói sua presença. Sem consciência, o homem acredita que será completo quando for desejado, quando for escolhido, quando for validado. Mas essa lógica cria um vazio infinito, porque sempre haverá alguém mais bonito, mais confiante, mais interessante. E quem vive se comparando perde a própria identidade no processo. Buscar dentro não é se isolar do mundo, é parar de terceirizar seu valor. É entender que a atração verdadeira nasce quando você está inteiro, não quando está precisando. O homem que constrói sua base interna não corre atrás. Ele caminha, e quem quiser acompanhar, acompanha. Esse é o nível mais alto de autodomínio. Não agir para preencher um buraco emocional. Quando você não precisa provar nada, sua postura muda. Sua voz desacelera, seu olhar sustenta. Você não tenta convencer, você permite que as coisas aconteçam ou não. Homens que não fazem esse trabalho interno vivem presos a ciclos de frustração, entusiasmo inicial, esforço excessivo, perda de interesse, rejeição, sempre culpando o outro, o timing, o azar. Mas a raiz está na dependência emocional disfarçada de romance. A libertação real acontece quando você percebe que a paz que você busca em alguém só aparece quando você para de buscá-la. E agora que você entendeu isso, chega a pergunta inevitável: como aplicar tudo isso no dia a dia sem cair nos velhos padrões? É exatamente isso que vamos fechar na conclusão. Agora me responde com honestidade. Quantas vezes você tentou encontrar paz no lugar errado? Quantas vezes confundiu desejo com validação, atenção com valor, interesse momentâneo com propósito? O homem que não faz essas perguntas continua repetindo os mesmos padrões e colhendo os mesmos resultados. Tudo o que falamos aqui aponta para um mesmo centro: consciência. Quando você está consciente, você percebe quando está agindo por medo, quando está tentando agradar, quando está se abandonando para não ser rejeitado. E essa percepção muda tudo, porque devolve a escolha para suas mãos. A verdadeira presença nasce quando você para de viver no futuro, imaginando respostas, cenários, rejeições, e volta para o agora. É no agora que sua postura se alinha, sua voz se firma e sua energia se estabiliza. E isso não é técnica de sedução, é maturidade emocional.
Sem autodomínio, qualquer relação vira um campo minado. Com autodomínio, até a rejeição vira aprendizado, não ferida. Você não implora, não se explica demais, não corre atrás do que não quer ficar. Você segue inteiro, com dignidade e direção. A libertação que você busca não está em conquistar mais mulheres, está em não precisar de nenhuma para se sentir completo. E, ironicamente, é exatamente esse homem que se torna mais atraente, mais respeitado e mais raro. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua esse caminho comigo.